Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e esse é o Perfection Paper. E gente, muito prazer, né? Finalmente eu apareci e antes de tudo eu queria falar o porquê que eu enrolei. Primeiro porque vocês vão me ver um pouco com dificuldade para falar diretamente para a câmera. Eu fico olhando toda hora o visor que tá aqui do meu lado. E segundo porque, gente, eu coloquei tanta coisa na minha cabeça pra aparecer, de tipo, eu só vou aparecer quando eu me maquiar, eu só vou aparecer quando o meu quarto tiver, meu quarto não, né, meu escritório estiver organizado. Só que eu decidi aparecer assim, olha, com cara lavada mesmo, cara de pessoa mal dormida, com sobrancelha pra fazer, pra poder mostrar eu de verdade pra vocês e assim... Quando eu vim bonita, bonita não, né? Quando eu vim pra cá, mas não posso dizer produzida, vocês me dão elogios, entendeu? Mas hoje eu decidi só me apresentar e principalmente conversar com vocês sobre algumas coisas que eu queria fazer de uma forma diferente, só que eu falei, quer saber? Eu não vou fazer roteirizado, eu só vou falar disso. E eu tinha planejado na minha cabeça que eu falaria disso quando esse dia chegasse, que é hoje, dia 1º de novembro. Porque, gente, eu tenho uma notícia que eu tô me segurando há muito tempo pra falar pra vocês, que eu estou grávida! Yeah! Então, assim, eu tô esperando um menininho, ele vai se chamar Heitor. Eu tô no 4º mês da gestação. Hoje eu fiz uma ultra para confirmar o sexo, né? Porque eu tinha feito exame de sexagem. E também fiz a ultra para saber se ele estava bem. Ele tá super saudável. Hoje foi muito bom fazer a ultra porque a gente viu o pezinho. Gente, é a coisa mais fofa do mundo. Quem já engravidou, né? Mamães e papais vão saber exatamente como é que é a sensação. É o melhor filme que a gente vai ver na nossa vida, gente. É um filme com resolução péssima, porque é uma ultrassom. Só que é muito bom, é o dia que eu mais gosto. É o dia que se eu tiver que acordar 4 horas da manhã, eu acordo feliz. E foi esse dia, e aí eu decidi falar com vocês, me apresentar. E aí, gente, essa sou eu. Eu estou com a cara super inchada, porque eu dormi um pouco mal essa noite. Eu tive dor de barriga, eu tô tendo assim que cuidar muito da minha alimentação e eu vou contar pra vocês, eu vou mudar a câmera de posição porque, deixa eu achar aqui, eu tenho esse livrinho aqui ó, que eu ganhei de brinde da Empório Femingos e aí eu tenho que fazer essas colagens com vocês, já tem um tempo e eu vou recortar, vou contar pra vocês sobre a gestação, como é que foi esse processo. E assim, eu acho que talvez vocês já tenham até ficado desconfiadas um pouquinho por algumas coisas que eu fui soltando. E assim, eu achei muito legal que ninguém ficou pressionando, sabe, falando. E isso só mostra que eu tô com uma comunidade muito respeitosa, porque eu acredito que deve ter tido essa suspeita aí, né, eu falando que eu tava passando mal, que eu só ia poder falar depois, ou não, talvez seja coisa da minha cabeça, mas assim, se foi, eu já agradeço muito, gente. Olha, eu tenho que falar pra vocês, assim, que o apoio de vocês, as figurinhas carimbadas, a Manu, a Sandra, que tá sempre aqui, a Adriana, Vitória, que a Vitória, nossa, ela dá dicas, a gente fica de olho nos comentários da Vitória, porque assim, as dicas dela são uma loucura. A Gabi tá sempre aqui. Tem outras pessoas também que estão sempre comentando. E assim, gente, eu adoro comentários de vocês, me sinto muito acolhida e me empolga muito. E assim, deixa eu mostrar um pouco pra vocês aqui, ó. Tá uma bagunça, gente, eu vou mostrar só essa parte do meu escritório. Mas ali atrás, ó, é o quadro que eu sempre falo com vocês, que eu penduro os cartões, né? Como esse daqui, ó, que vem nas lojinhas. Essa ali é a minha estante, que tá uma zona também. Mas assim, eu pretendo arrumar o escritório e trazer aqui pra vocês, fazendo um tour geral e mostrando tudo. Agora eu vou mudar a câmera de lugar, né, de ângulo na verdade, pra fazer colagem com vocês.
e volto aqui no final do vídeo para me despedir. Eu já tinha mostrado esse item para vocês em outro vídeo. Separei essa tesoura aqui da Jocaro Office. Gente, essa tesoura é magnífica. Ela tem que ter até que tomar um pouquinho de cuidado, porque ela corta muito. E aí eu vou recortar aqui com vocês, porque eu acho que, ó, ela não faz tanto barulho na hora de recortar, porque ela é muito afiada, e aí eu consigo conversar com vocês sem atrapalhar, né, no vídeo. E aí, gente, me falem se vocês gostaram de me conhecer. Eu acredito que é sempre um choque, né, quando você conhece por muito tempo uma voz, mas você não conhece o rosto da pessoa, você idealiza o rosto, né? E aí pode ser um pouquinho até difícil de se acostumar, de falar, não, peraí, essa voz pertence a esse rosto. Teve aquela cantora Cia, né? Que ela demorou também a mostrar o rosto dela. Eu até que, assim, eu imaginava ela já mais ou menos com aquela aparência, porque eu vou deixar uma foto dela aí, porque a peruca que ela usava era loira também, então acho que até não foi uma surpresa tanto assim, tão grande não. Mas enfim, né, esse não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é falar sobre a gestação. Antes de tudo, preciso dizer que foi uma gestação planejada. Eu passei por uma gestação há 5 anos atrás, eu engravidei em 2017, só que infelizmente eu sofri um aborto espontâneo, então eu perdi em 2018. Foi uma época muito difícil pra mim, muito triste, e depois, se vocês quiserem, eu posso trazer o vídeo mais a título de informação, né, pra informar quem precisa. Mas assim, eu fiz terapia, gente, fui melhorando, e na época eu era muito nova, não era o momento, eu não tinha planejado, né. Passaram 5 anos, e a gente foi ajustando algumas coisas. E eu tava assim, por muito tempo eu fiquei na dúvida, né? O mundo tá meio esquisito. Então eu acho que hoje quem é pai, mãe, nunca tem certeza 100% se quer, porque é louco o mundo, né? O mundo tá difícil. Principalmente agora, né, gente, com essas guerras. Então eu tive que trabalhar muito na minha cabeça pra dizer logo se eu ia ser mãe ou não. Eu tinha uma expectativa de que se eu fosse mãe, eu iria ser mãe ali entre os 29, na verdade eu tinha colocado 30 anos, né? E aí foi o ano de 2022, o ano passado, conversei com o Daniel, falei assim, eu acho que eu tô pronta pra gente começar a tentar, o que você acha? Ele também quer ser pai, então a gente começou as tentativas. Demorou cerca de 1 ano pra eu ter o positivo, inclusive no mês que o positivo veio, eu já estava a ponto assim de dar uma pausa, porque quem é tentante vai se identificar. A gente começa a ficar muito mal psicologicamente, sabe? Porque a gente vê lá o teste, deu negativo. Aí a gente tenta positivo de novo, deu negativo. E chega uma hora que você começa a achar que tem algo errado com o seu corpo ou com o seu marido. E aí eu falei assim, até comentei com o Daniel, falei assim, eu vou dar uma pausa, vou ver como é médico, o método contraceptivo, e eu vou parar de tentar, porque eu acho que eu preciso trabalhar isso um pouco melhor em mim, e também, assim, talvez fazer mais exames para ver se está tudo certo, o Daniel fazer exame, porque assim, gente, ele sempre foi muito difícil para ir médico. É mal de homem, né? Eu sou a maioria, porque eles são o ó pra esse negócio, né? Aí eu peguei o Woody, que é o meu cachorrinho novo. Peguei ele, foi em julho mesmo. Foi em julho. E aí, gente, eu acho que eu me distraí com o Woody, aquela coisa toda. Esqueci até que tava tentando. E aí, por acaso, veio positivo. Esse positivo, ele veio num momento assim que eu nem tinha teste em casa. A minha menstruação sempre foi muito certinha, né? O ciclo, gente, muito certo mesmo. Nunca tive problema. E aí, minha menstruação atrasou um dia. Aí eu falei assim, vou relaxar. Atrasou o segundo, eu falei, bem, nessa hora era para pelo menos estar vindo aquele corrimento, né? Para anunciar que a menstruação tá próxima. E não veio. E aí eu falei, então tá bom, vamos lá.
pegar um teste, gente, mas eu jurava que não ia dar positivo, sabe por quê? Eu tinha sintomas pontuais, mas eu não tinha sintomas fortes de gestação, nada disso. Eu tinha algumas coisas que hoje eu reconheço como sintoma, mas na época eu achava que não. Na mesma época eu comecei a fazer dieta com nutricionista e assim, eu sempre fiz reeducação alimentar. Eu tenho muito problema com o estômago, então eu já tive que passar por uma reeducação alimentar anos atrás. Então hoje eu consumo muito legumes e tal, uma alimentação equilibrada. Só que eu fui para o nutricionista a fim de acelerar algum progresso que eu queria ter na academia. Então falei, vou ir para o nutricionista e aí a minha dieta ficou muito low carb. Tinha carboidrato, mas com low carb. Então eu comecei a ficar muito cansada. Tive muitos gases também, muitos. E também, assim, eu tive uns episódios de raiva, assim, eu sou uma pessoa meio estressada, sabe? Eu não sou muito calminha, não. Eu acho que quem vê isso nos vídeos é porque eu engano bem. Mas eu sou uma pessoa mais irritada. Eu não sou tanto, tá? Quando eu era mais nova, eu era muito mais. Hoje eu sou mais calma. Só que, assim, eu não sinto raiva, sabe? Eu sinto irritabilidade, mas raiva é um sentimento raro de eu sentir. E eu tava muito, assim, eu tava muito impaciente. Nossa, eu ia lá conversar com o Daniel sobre alguma coisa. E aí ele demorava pra falar, gente, eu já ficava bufando. Eu andava pela casa bufando. Isso foi antes de eu saber o positivo. E aí, eu falei assim, vou fazer o teste. E aí, gente, eu não sabia ler o teste. Eu comprei o da Clear Blue, que acho que ele se chama Saiba Antes, alguma coisa assim. E aí eu fiquei nessa, né, eu não li as instruções do teste, e aí apareceu, porque assim, eu vou deixar uma foto de como que ele funciona. Eu estava acostumada com o Clear Blue, que forma uma cruz, para dizer que é positivo. Só que esse Saiba Antes, ele não é assim, ele só aparece um filetinho só, ele não forma cruz. Eu acho que eu tenho até ele guardado aqui, deixa eu ver se eu acho. Ele não tá aqui, eu tô com outro, que eu fiz um outro no dia seguinte, que é esse aqui, ó. Eu não sei se vocês vão ver, porque já apagou um pouquinho. Mas o filetinho forma uma cruz. Então eu tava acostumada já com esse teste aqui. Eu não sei se focou, tá? Cruz, tá vendo? E aí os outros testes, eles não acusam esse teste Saiba Antes, é um filetinho só. Vou deixar a foto que vocês vão entender. Aí eu falei com o Daniel, falei, não, deu negativo, vou deixar ali o tempo. A lista apareceu na hora, então era super positivo, né? Porque o teste de gravidez, gente, quando você tá grávida mesmo, ele, assim, é instantâneo, tá? Não demora pra aparecer, não. Aí, eu vi, né, que deu negativo, aí falei com o Daniel, deu negativo. É isso, então não é alarme falso, daqui a pouco deve descer. E aí eu fui ver as instruções pra saber até quanto tempo que eu podia esperar o resultado. Eu falei, mas é uma fita só? E aí eu falei com o Daniel, falei, positivo. Então, assim, a minha cabeça de quando eu descobri ser positivo ia ser, assim, aquela coisa emocionante de, eu vou gravar, que não sei o que. Eu tava tão, assim, achando que não era, depois de tantos negativos, que foi tudo embananado, gente. Eu fiquei toda atrapalhada na hora de fazer o teste. E aí eu logo depois fiz outro, que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu não tô achando o primeiro que eu fiz. E depois eu fiz também o grávida, né? Que aparece escrito as semanas. Eu vou deixar a foto aí pra vocês. E esse eu fiz pra deixar de recordação a foto, né? Da Clear Blue. Porque, gente, ele é caríssimo e apaga, assim, em 48 horas o grávida. É muito triste, né? Eles podiam criar um que ficasse por mais tempo, mas eu não sei se isso é possível também. Só que eu queria fazer uma surpresa pro meus sogros, era dia dos pais, então eu acabei comprando ele e vou deixar a fotinha, gente, é muito fofo. E foi isso, eu descobri assim. Aí nisso eu já tava com uma consulta marcada com a minha médica para colocar o DIU, né, que eu comentei com vocês. E aí eu fui só lá fazer os exames e aí acaba que ela me trocou de médica.
né? Ela falou que não fazia parto normal e eu quero tentar o parto normal, se for possível, né? Se minha saúde e a saúde do bebê permitir. E ela não faz, então eu tive que trocar de médica. Fiquei muito chateada no início, mas a médica que eu tenho hoje é maravilhosa, tanto quanto a minha médica anterior. E assim, gente, é o que eu falei, hoje eu completo 16 semanas, então são 4 meses aí. Eu fiz o exame de sexagem fetal, acusou, né, como um menino, e hoje a gente confirmou que é um menininho mesmo. E assim, o que eu esperava, né? Eu não esperava nenhum dos dois, gente. No início, assim que eu descobri a gestação, eu tava com muito assim na minha cabeça que era menina, tava sentindo que era menina. Só que eu depois comecei a ficar desconfiada que era menino. E aí no final foi menino. Eu sempre me vi muito mãe de menino. Tanto que o nome, né, Heitor, é um nome que eu tenho desde adolescente na minha cabeça. Que eu ficava, eu vou ter um filho e ele vai se chamar Heitor. Ai, cortei um pedacinho do espelho. Então, eu sempre idealizei isso, sabe? Que eu ia ter um menino e não uma menina. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar todos, tá? E já volto aqui pra falar com vocês, porque senão vai ficar enorme o vídeo. Eu demoro pra cortar, gente, as coisas. Eu quero cortar o mais certinho possível. Mas esses tipos de recorte, que tem muito detalhe, eles são muito difíceis. Eles são muito difíceis de você cortar certinho rente, né? Não tem como. E eles têm fundos, né? Isso é uma coisa que me incomoda em livro de recorte, porque igual os da Empório Femingos, né? Esse aqui foi um brinde que eu ganhei numa compra da Empório Femingos, que já tem um tempo, tá? Essa compra foi bem antes deles fecharem. Os fundos deles têm texturas, então sempre aparece. Mas assim, não fica feio não, mas não fica bonito também igual se fosse adesivo, sabe? Porque o adesivo ele é transparente, né? Ou ele tem um fundo branco, que é um pouquinho mais fácil. Mas daqui a pouco eu volto aqui para colar com vocês e mostrar o resultado, tá? Voltei e assim, ainda bem, porque gente, demorou, tá? Para recortar. Eu peguei essa cola da Tris, que é maravilhosa, ela é mais fininha, eu acho que vai ser perfeita para colar esses móveis. E vamos ver, né, se a Carolina deixa a criatividade dela falar, porque assim, são móveis, né? Então a ideia é você montar. E gente, tá aí um negócio que eu sou particularmente péssima para fazer, porque em casa mesmo, ó, se dependesse de mim, eu não iria conseguir decorar minha casa de jeito nenhum. Assim, eu só acho curioso, porque a gente vai ter que dividir os cômodos, pelo que eu entendi, aleatório, porque não cabe tudo no chão. Temos um espelho aqui. Acho que a gente pode fazer uma coisa do tipo, olha, vem pra cá. Acho que pode ser, deixa eu pensar. Aqui vai ser a sala. Quero botar esse espelho em cima do sofazinho. Ou esse espelho aqui em cima. Não sei agora. Temos esse relógio aqui também. Aí aqui temos mais mesas e cadeiras que vão ficar bem aleatórias. Gente, acho que não cabe tudo aqui, né, de móveis. A gente vai ter que selecionar alguns. Vou tentar fazer uma coisa bonitinha. E depois eu guardo esses adesivos para outras coisas. Afinal, a ideia é essa mesmo. A gente vai montar o nosso cenário. E eu vou pensar aqui numa coisa, tá? Eu sei que eu quero muito esse relógio aqui. Vou colocar ele assim, ó. É uma casa mais antiga. Eu gostei muito desse sofá também. Quero sofá mais aqui. E a gente vai fazendo. E vamos continuar falando, né, da gestação. Primeiro mês de gestação, a gente nunca sabe que tá grávida, né? Então, é o mês, assim, mais fácil para você lidar com a gestação. E aí, o segundo, que o julho foi o primeiro mês, e assim, foi o mês que eu tava mais ativa aqui no canal. Se vocês pegarem
o histórico aqui, vocês vão ver que assim foi um mês bem ativo mesmo. E depois a gente acabou diminuindo o ritmo porque eu fui pra Floripa visitar um parente. Só que quando eu voltei, gente, Floripa, eu voltei muito doente. Eu peguei uma gripe muito forte e eu não pude tratar essa gripe porque eu não tinha como tratar a gripe mesmo, porque grávida não pode tomar nenhum remédio para tratar. E aí isso acabou comprometendo a entrega de vídeos, porque eu também comecei a não conseguir trabalhar, fazer as coisas, né? Aí depois, né, quando eu comecei a melhorar finalmente, veio o período de enjoo. E, gente, esse período na vida de uma grávida é o ó, tá? É um dos piores períodos que a gente pode passar. E eu fiquei muito mal. Eu passei muito mal, gente. Muito mal mesmo. Eu não tinha energia e vontade de fazer nada. Eu perdi peso porque eu não conseguia comer nada, assim. Não tinha como eu comer, eu não conseguia me alimentar de jeito nenhum. A colagem vai ser essa, tá? Foi como eu montei os meus móveis. Eu acho que vai ser a melhor. E é o espaço que tem pra ficar bonito, né? Pra não ficar uma coisa totalmente aleatória. E agora eu vou colar um por um. Então, assim, por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo com vocês, não adianta nada eu chegar pra vocês e mentir. Eu não sei se vocês se incomodam também, mas eu me incomodo muito com vídeos no YouTube que a pessoa tá fazendo por obrigação. E, por exemplo, eu sigo uma pessoa que ela posta no Instagram uns vídeos curtos, mas é um vídeo sem cuidado, é um vídeo que, por mais que tenha alguma coisa legal ali, ela não tá mostrando porque parece que tem que fazer. E eu sempre coloquei isso na minha mente, que eu sei que o YouTube pode acontecer isso, porque não é todo dia que eu vou acordar animada para fazer as coisas. Porém, eu tenho que ter ali um leque de conteúdos para diversificar. Então, por exemplo, eu não tô afim de fazer colagem, eu vou fazer outras coisas. E aí, o conteúdo que estava sendo mais fácil de gravar foi o conteúdo de unboxing. Só que o unboxing eu não estava recebendo muita caixa. Então, se vocês forem ver aí em setembro, gravei pouquíssimos vídeos. Porque não adiantaria, gente, eu sentar aqui com vocês para fazer colagem e eu tá desanimada, tá cansada, tá sem criatividade e enjoada. O ciclo era, eu acordava todo dia, eu tava com muito sono também, né? Então eu tava dormindo muito. Mas eu acordava todo dia, passando muito mal. E eu ficava pensando assim, né? Hoje eu vou fazer o quê? Vou tentar gravar, que não sei o quê. Só que como eu não conseguia comer, eu não me alimentava de jeito nenhum, eu começava a ficar com pressão baixa. Aí, por coincidência também, teve aquela onda de calor. E, gente, calor para gestante, nossa, é a pior coisa do mundo. Então, teve aí mais um motivo que me fez não conseguir fazer as coisas direito. Então, eu não consegui produzir para vocês. Eu queria muito poder falar, né, naquela época, aquele momento, os motivos que eu não estava conseguindo gravar e tudo mais. Só que, né, eu não podia expor uma coisa que tem o seu período ali, né, mais delicado, né? A gestação, até o 3º mês, ela é super delicada. A gente ainda não tinha feito o primeiro exame morfológico e tudo mais. E aí agora eu me sinto pronta para poder informar para vocês. Então, é isso, gente. Agora eu tô tentando me organizar. Eu tô melhor, tá? Eu tenho tido, assim, enjoos matinais, que não são mais tão frequentes, mas às vezes, por exemplo, ontem eu passei mal. Hoje eu já não passei mal, assim, de vômito, nada disso. Eu passei mal com outra coisa, porque eu acabei ontem, no aniversário de um amigo, eu comi um salgadinho, porque eu sou fissurada em salgadinho de salsicha. Eu vou mostrar uma foto aí. E aí eu não comi nada nessa festa praticamente. Tomei um suco de uva, comi 2 pequenininhos assim de salsicha, um pedacinho de bolo de chocolate e um pedacinho de bolo de aniversário, porque eu queria jantar. Isso era de tarde, então eu falei, não, eu vou me segurar para eu poder comer minha comidinha direitinho e tal.
E aí, gente, eu não sei o que aconteceu, tá? Algum salgado, alguma coisa não tava legal. E eu passei muito mal, tive piriri, assim, a madrugada inteira. Por isso que eu até comentei com vocês que eu tô muito cansada. Então, eu tive muito piriri. Ainda tô com um pouco, sabe? Mas é isso, né? Hormônios, gestação, meu estômago, ele já é mais chatinho mesmo para alimentação. E ainda juntou, né, a questão da gravidez, aí às vezes não vai ficar uma combinação muito legal mesmo não. Aí sobre festividades, né, todo mundo da família tá sabendo, muita gente empolgada e feliz. Eu optei, gente, por não fazer chá revelação, eu não gosto muito de chá revelação. Então optei por não fazer, até porque assim, se eu fosse fazer chá revelação, eu só ia conseguir fazer agora, porque é a hora que eu tô começando a me sentir melhor, porque antes seria impossível. E também assim, não é uma coisa que me agrada muito, sabe? Eu sei que é uma febre entre muitas pessoas, mas pra mim assim, não me convence. E eu também, eu sou muito pão dura hoje em dia, gente, porque eu não era assim não, tá? Eu era muito mão aberta, assim, não economizava dinheiro, não tinha inteligência financeira. Só que hoje, principalmente com o Heitor a caminho, eu quero muito comprar a minha casa, sabe? Conquistar a minha casa própria. E quem já conquistou a casa própria sabe que você tem que ter uma lista de prioridades. E aí a gente fica assim hoje, né? Qualquer orçamento que você vai fazer de uma festinha, gente, é uma fortuna. Você vai convidar uma galera, é uma fortuna que você vai gastar, porque tá tudo caro, né? Então, eu sinceramente, nada me convence de fazer essas coisas não. Porque aí eu olho assim, o valor, eu fico, isso aqui eu já daria para eu comprar tal coisa do enxoval, tal e tal coisa. Então, assim, eu acho que nem chá de bebê eu vou fazer. Eu só devo fazer se, assim, chegar lá meus sogros, a minha mãe, insistir muito para fazer. Mas, no momento, eu não tô tendo vontade de fazer, porque é aquela coisa, é muito dinheiro investido e a gente tem que saber por que a gente está investindo. Gente, acho que ficou assim, não tem nenhum negócio para colocar na parede. Eu não gostei dessa brincadeira aqui, desse móvel. Eu acho que foi um brinde, mas eu acho que eles podiam ter feito vários cômodos, entendeu? Ou pelo menos mais um. E também ter mais coisas para botar na parede, porque o que tem para colocar na parede é isso aqui, ó, relógio. Só que já tem 2 relógios aqui. E aí o restante é poltrona, itens de mesa, que não tem como eu colocar também, porque, né, por exemplo, se tivesse mais um cômodo, sei lá, um quarto, né, daria para colocar esse item aqui em cima, ó. Daria para ir fazendo um livro. Só que, tá vendo? Não vai ficar legal isso solto aqui. Então esse foi o melhor trabalho que eu pude fazer com a seleção de móveis que eu gostei mais. E também porque eu queria usar, né? Eu tô com esse item mais de ano aqui e eu nunca usava e eu resolvi trazer pra vocês. E é isso, gente. Vou mudar agora o ângulo pra me despedir de vocês. E o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometo que eu vou tentar aparecer mais vezes, mas assim, se eu não aparecer é porque às vezes a vida tá corrida, eu tenho passado muito mal de vez em quando, como eu disse aí no vídeo, então às vezes eu acordo, meu cabelo tá pro alto, né, cabelo cacheado, vocês sabem como é que funciona. E aí eu acabo não tendo ânimo, sabe, de me arrumar. Enfim, gente, é isso, é mulher, né, a gente tem essa coisa, né, da gente estar preocupado o tempo todo com a aparência. Não deveria ser assim, mas a gente acaba sendo. Mas eu sempre vou tentar aparecer aqui, me soltar mais pra vocês. Vou tentar aparecer nos stories também. E atualizando vocês aí desse processo. E assim, vou trazer o diário, né, do primeiro trimestre em forma de colagem, tá? Então, se você não tem interesse em engravidar ou não se interessa por gestação, não tem problema, pelo menos você vai se divertir com a colagem, porque aí eu conto pra vocês como é que foi passo a passo, tá? E é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.